Mais um culto nesta quinta-feira, culto abençoado, onde vamos estar transmitindo uma palavra de Deus, louvores e adoração. Vai estar entrando aí na sua casa. E neste momento você comece a entrar na presença do Espírito Santo de Deus. Vamos atrair o Espírito Santo de Deus para este lugar, para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Esse louvor que eu vou cantar é bastante conhecido pela igreja. E eu não quero cantar ele sozinho. Você no seu lar tem a plena liberdade de adorar o Senhor juntamente comigo. Vamos começar a atrair a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar, na sua casa, onde você estiver. Comece a dizer que Ele é bem-vindo na sua vida, que Ele é bem-vindo na sua casa. Comece a dizer: Espírito Santo de Deus, entra, habita aqui neste lugar, Senhor. Que aqui neste lugar venha reinar a paz, que aqui neste lugar venha reinar, Senhor, o amor. Que aqui neste lugar, Senhor, venha reinar a saúde, Pai, a libertação de vidas, Pai. Comece a adorar o Senhor juntamente conosco, a equipe de louvor aqui. Vamos adorar, vamos atrair a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Deus. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar. Esperança viva é tua presença, Senhor. Aleluia. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Começa a declarar nesta noite, aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados
Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, Senhor, nesta noite. Nós atraímos a Tua presença, Pai, porque sem a Tua presença nós não somos nada, Espírito Santo de Deus. Entra neste recinto, Espírito Santo de Deus, e que Tua presença venha ser real neste lugar, Espírito Santo de Deus. Entra neste lar, nesta noite, Pai, nessa família, Senhor Jesus. Entra nessa casa, Espírito Santo de Deus, e que neste lar, Senhor, venha ter, Senhor Jesus Cristo, paz. Venha ter renovo, Pai. Venha ter restauração, Senhor Jesus. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Senhor, Tu és adorado, Senhor, neste lugar, Senhor Jesus. Nós, Senhor Jesus, colocamos a nossa família diante de Ti, Senhor Jesus, para declarar que o Senhor é o Deus da nossa casa, Senhor, que o Senhor é o Deus da nossa família, Senhor. Que o Senhor és tudo, Pai, na nossa família, na nossa casa, Senhor Jesus. Que mesmo em meio às circunstâncias, nós permanecemos de pé, nós permanecemos firmes, confiando que nós cremos no Deus Todo-Poderoso, no Deus que pode todas as coisas, aleluia. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Comece a declarar aí dentro do seu lar. Comece a dizer que Deus é um Deus grande e poderoso. Aleluias. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, meu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele.
amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Quando as lutas, quando as circunstâncias baterem na tua porta, meu querido, comece a lembrar da cruz, comece a lembrar do amor do Senhor Jesus, que tem tudo a ver com Ele. A sua morte ali na cruz do Calvário era para que hoje eu e você estivéssemos aqui, estivéssemos com vida, e uma vida em abundância, e eu vou mais além, uma vida eterna com nosso Senhor Jesus. Aleluia, aleluias. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim. Aleluia! Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus aonde você estiver aí no seu lar. Glória a Deus. E paz, povo de Deus. Estamos aqui com essa responsabilidade de levar uma live poderosa, totalmente do trono da graça aos seus corações. Eu quero convidar você que está no seu lar, na sua casa, no conforto do seu sofá, ou até mesmo na cama, na rede, sei lá. Quero te convidar nesse momento a concentrar o teu pensamento até o trono da graça. Te convidar a fazer uma oração comigo. Muito em breve nós vamos estar cultuando ao Senhor presencialmente na igreja, na congregação, mas por enquanto nós vamos nos alimentando através da live. É um canal, é o refúgio, é a saída que Deus nos colocou. Curve a tua cabeça, faça uma reflexão de uma forma rápida acerca de como nós temos se comportado diante de Deus em meio a esses momentos difíceis. Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora, para falarmos um pouco da Tua Palavra, para entender um pouco a Tua Palavra. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. E nesta hora nós queremos, Senhor, aqui apresentar os lares, as famílias, pessoas, onde elas estiverem, por meio das redes sociais. Elas estão acompanhando. Pai, visita os lares, visita as famílias e abençoa. Senhor, trazendo uma paz sobrenatural, trazendo um poder, trazendo alegria, a comunhão. Que o Teu Espírito se espalhe, derramando alegria, derramando, meu Deus, um gozo, quebrando toda a barreira e trazendo um refrigério na alma. Deus querido, em nome de Jesus, nós declaramos neste lar, nesta casa, nesta família, nós declaramos a Tua paz, nós declaramos que o Senhor reine neste lugar, que o Senhor tome a direção, que o Senhor comece a dominar cada espaço desse lar, desta casa. Pai, em nome de Jesus, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, somos gratos por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. E nós colocamos-nos diante de Ti, nesta noite, com fé e com alegria, para receber mais uma palavra do trono,
mas uma palavra que vai modificar, que vai restaurar a nossa fé e vai nos colocar, meu Deus, no centro da tua vontade, no centro do teu querer, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos e declaramos a paz e a graça do Senhor em todos os lares, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, quando nós temos a responsabilidade de assumir o papel de cristão, de assumir uma identidade de um cristão, nós sabemos que junto com isso vem muitas coisas que bate de frente. E a principal coisa é o conceito de um entendimento do que é verdadeiramente um homem ou uma mulher, um jovem ou uma adolescente, que anda e se coloca na presença de Deus como servos do Senhor. Na nossa caminhada, às vezes nós distorcemos para um lado ou para o outro. Nós deixamos de endireitar os passos, os caminhos, e passamos a andar segundo as nossas próprias intenções. Vamos procurar ser breve. A partir do versículo 1, capítulo 6 e versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas. Escolhe, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmênias, e Nicolau, prosílito da Antioquia, e os apresentaram entre os apóstolos, e eles oraram-lhes, impuseram-lhe as mãos. Amém, irmãos? Vamos ficar só por aqui. Estou lendo uma Bíblia de letra minúscula, e mesmo com a minha tela aqui, com o meu óculos potente, estou com dificuldade aqui para fazer a leitura, mas eu tenho certeza que você entendeu, porque você também está acompanhando. É uma passagem da Bíblia já muito conhecida. Nós vemos que a vida de Estevão foi uma vida muito difícil, porque ele, muito jovem, se entregou ao Evangelho. Ele era um jovem que tinha muitas coisas para viver, que tinha uma vida inteira de momentos que os jovens gostam, que é momentos de se divertir, de curtir, de viver da sua maneira. Porém, Estevão resolveu entregar a sua juventude a Jesus, resolveu entregar a sua mocidade ao cristianismo. Estevão, ele era um homem de origem grega e romana ao mesmo tempo. Então ele era um cidadão que tinha todos os argumentos para não querer um segmento para a sua vida que fosse relacionado ao cristianismo, porque o cristianismo, apesar de parecer fácil, é um caminho de renúncia, é um caminho de negação. Temos que negar muitas coisas para viver o cristianismo. Então Estevão, quando ele ouviu falar de Jesus, quando ele ouviu pronúncias a respeito de Jesus, ele decide abraçar essa causa. Ele decide abrir mão da sua adolescência, dos seus princípios como cidadão romano e grego, que representa ou significa o eremita, um homem
induzido pela religião para seguir um caminho totalmente diferente àquele que Jesus empregava e que Jesus ensinava. Então Estevão, ele ouviu a palavra dos apóstolos, as ministrações, as pregações, e ele se interessou por aquilo. Ele se interessou de uma forma que ele abriu mão de tudo que ele possuía, de tudo que ele tinha, de todo o seu conforto, e resolveu seguir pelo caminho do cristianismo. A Bíblia fala que nesse trecho que a gente leu, que os apóstolos estavam com dificuldades para atender uma grande multidão, porque era grande demais a multidão que vinha ouvir a palavra. E os apóstolos ali com dificuldade, de repente se reuniram, e por meio de uma direção do Espírito de Deus, eles colocaram a ideia de escolherem 7 pessoas diferenciadas, 7 pessoas que não eram comuns, 7 pessoas que tinham um interesse profundo de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, de fazer o ID de Deus, de Jesus. E entre aquelas pessoas, o principal foi Estevão. Chamaram Estevão. A Bíblia relata que ele era um jovem cheio de fé e do Espírito Santo. Aqui nós temos mais 6, mas eu quero ficar com Estevão, porque ele se destaca um pouco mais na frente. Mas aqui nós entendemos que o que fez chamar a atenção dos apóstolos para aquela seletiva era a vida, o testemunho que aquele jovem tinha, a vida que ele levava. Apesar dele não ser um hebreu por natureza, por origem, mas ele se engrenou ao cristianismo, ele encaixou de uma forma que já vai contestando os argumentos humanos, porque é natural um hebreu servir a Deus, é natural um hebreu andar na presença de Deus e entender a palavra de Deus, mas um grego, uma pessoa romana, uma pessoa de outra origem, não era natural. Então causou um grande espanto aos líderes daquela época, e muitos líderes começaram a levantar-se contra Estevão, porque quando ele se coloca na posição de líder, ele começa a exercer aquela função, ele começa a exercer de uma forma sobrenatural, de maneira que cresceu naquele lugar, e ele convertia com seu testemunho, com seu discurso, muitos sacerdotes que operavam, que trabalhavam, que ministravam nas sinagogas, sacerdotes renumerados, pessoas famosas, pessoas de nome importante na sociedade. Quando ouvia o discurso de Estevão, se rendia ao cristianismo e aceitava Jesus. Aquele jovem cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, cheio do Espírito de Deus, ele conseguiu trazer muitos sacerdotes para o caminho da luz, para o verdadeiro caminho, e isso levantou a ira de muitos líderes que por ali estavam. E aqueles líderes, eles quiseram criar uma situação para parar aquele jovem que ninguém conseguia parar. Um homem cheio de Deus, um homem dominado pelo poder de Deus, ninguém para. Pode se levantar o que se levantar, mas ninguém para, porque esse homem é determinado, ele tem uma direção, ele tem um alvo, ele tem uma meta, ele tem um foco. Então levantaram pessoas ali e começaram a contratar pessoas, segundo os estudos dizem, que até dinheiro ofereceram para aquelas pessoas de perto, para juntos fazerem algazarra contra aquele jovem, contra o que aquele jovem pregava, contra o que aquele jovem ensinava, porque eles estavam perdendo, o sinédrio estava perdendo os sacerdotes para o cristianismo, e os sacerdotes da época entendiam a palavra que Estevão ministrava. Então Estevão passou a ser uma ameaça para aqueles homens. E se reuniram, uma grande multidão, se reuniram muitos deles. E naquela época era normal perseguirem os cristãos. Era normal pegar os cristãos, açoitarem em praça pública. Era normal crucificar os cristãos, bater até a morte, açoitar até a morte. Mas eles precisavam de um álibi. Eles precisavam de um argumento, porque Estevão estava respaldado num evangelho que era incontestável, porque era um evangelho de milagres, um evangelho de poder, de maravilhas, onde ele ministrava, pessoas eram salvas. Estevão era um jovem preocupado com a salvação da humanidade. E quando eles pegaram aquele jovem e levaram ele até o sinédrio para ser julgado, e o sinédrio entregou ele ao povo, à multidão, e o povo levou ele fora da cidade,
levou ele para fora da cidade. E uma grande multidão se armaram de pedras, e com pedras em punho, começaram a apedrejar aquele jovem. Com pedra em punho, começaram a matar lentamente, uma morte lenta. É aquele jovem, ele estava sendo julgado e sentenciado à morte por pregar o evangelho. Ele estava sendo sentenciado a uma tortura, a uma morte lenta, a uma morte devagar, simplesmente porque ele amava Jesus, simplesmente porque ele amava o evangelho. E nós temos observado na nossa vida cotidiana o quanto é fácil ser crente hoje, o quanto é fácil ser cristão hoje, o quanto é fácil andar com uma identidade do cristão. Porque o cristianismo, na verdade, quando nós passamos a entender ele do jeito que ele é, essa história de ser fácil, ela fica descartada. Porque sabemos que há uma trilha a seguir, sabemos que tem uma jornada para nós andar nela. Até Jesus voltar, a jornada é longa, a jornada ela não é pequena, a jornada é cheia de obstáculos. E muitas vezes nós observamos a vida dos outros, dos heróis da Bíblia, dos mártires, que nem ficou Estevão na história. E nós falamos, indagamos, argumentamos e dizemos que naquela época era fácil. Naquela época era fácil ser cristão, porque fazia pouco tempo que Jesus estava andando na terra. Mas Jesus deixou uma palavra dizendo que estaria conosco todos os dias. Nessa palavra ele diz que em todos os dias, em todos os momentos, ele estaria conosco. Então ele continua, e agora muito mais perto do que antes. Porque naquele momento em que Estevão se destaca nessa palavra, fazia pouco tempo que o Espírito Santo tinha se derramado na igreja. Foi um pouco atrás, no capítulo 2, onde aconteceu o primeiro derramamento do Espírito Santo. Então aquelas pessoas que estavam ali, Pedro e Estevão se destacou por ser cheio do Espírito Santo. Ele não tinha tanta experiência assim, mas ele tinha uma coisa que chamava a atenção: a ousadia, a coragem. Ele não se dobrava diante de uma situação, ele não se conformava com a situação como ela estava. Deus ele tem levantado nesses dias pessoas que têm recebido uma chamada para fazer o ID do Senhor, uma chamada para fazer a obra do Senhor. Mas os seus afazeres limitam, e elas ficam paralisadas no tempo, ficam paralisadas naquilo, e não conseguem desenvolver. Nós temos observado que Deus tem preparado pessoas com poder, com autoridade, com unção, para fazer dessa época uma época diferente, para fazer essa época a época do destaque, para fazer dessa época, desses momentos, um momento único, ímpar. Nós não temos aproveitado essa oportunidade, nós não temos observado que essas oportunidades elas vêm para que nós cresçamos, para que nós tenhamos uma direção, para que nós tenhamos um rumo, para que nós deixemos um legado aos nossos filhos. Ao observar esse trecho, nós entendemos também que há aqui algo que chama muito a atenção. É o compreendimento da palavra. É quando ela entra no nosso coração e ela se estabelece. É quando nós ouvimos uma palavra e entendemos ela. É quando nós ouvimos uma palavra e tomamos posse dela e entendemos ela de uma forma limpa, ampla e clara. Porque de outra forma ela não produz efeito na nossa vida e a nossa fé não é acrescentada. Estevão ele teve pouco tempo para aprender do Evangelho, ele teve pouco tempo para se instruir dentro do Evangelho, mas ele teve algo que estava forte a seu favor, porque o seu coração se entregou totalmente ao Evangelho, o seu coração se entregou totalmente a Jesus, sem reservas, e isso fez com que ele compreendesse qual era a verdadeira missão de Jesus aqui. A Bíblia diz que Jesus veio aqui para salvar o que estava perdido, e Estevão entendeu isso, que de qualquer forma tudo que ele fizesse tinha que ser voltado para a salvação, tinha que ser voltado para aquele que ainda não tinha recebido ainda a unção da salvação na sua vida. E é por isso que o seu ministério foi um ministério curto, ele teve um ministério precoce, porque quando ele entendeu o Evangelho, ele se lançou no Evangelho. Muitas vezes nós vivemos dentro do Evangelho, mas não entendemos ele ainda.
Nós batemos de frente com algumas coisas, com nossos achismos, com os nossos interesses, com as nossas vontades. Isso faz com que uma couraça seja gerada na nossa mente, no nosso coração, e nos impede de entender verdadeiramente o sentido do Evangelho. E nós deixamos de desenvolver o nosso talento. Se você for pegar essa história de Estevão, a princípio, desde o capítulo 5, ele começa a narrar, quando ele é julgado diante do Sinédrio, ele começa a se defender, os líderes deram oportunidade para ele, para uma defesa, e ele não se preocupou em se defender, em nenhum momento ele pediu a misericórdia, em nenhum momento ele pediu para cancelar a injustiça que estavam fazendo com ele. Pelo contrário, ele aproveitou aquela oportunidade na frente do Sinédrio e começou a pregar o Evangelho que ele aprendeu. E ele cita aqui a história de Abraão, ele cita Abraão desde quando Abraão foi separado da sua família, no capítulo 12 de Gênesis. Quando Deus chama Abraão em particular, ele diz: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e lá eu te direi o que tem que fazer. Então Estevão, ele narra essa história, apesar do conhecimento dele não ser tão profundo, pelo fato dele ser jovem, mas por ele estar cheio do Espírito Santo, o Espírito de Deus o iluminou, e fez com que naquele sinédrio, muitos sacerdotes se convertessem ao Evangelho. Mesmo com poucos dias de vida que ainda lhe restava, ele conseguiu dobrar ainda a mente de muitos sacerdotes, e os sacerdotes eram instruídos, irmãos. E um jovem leigo, só porque era cheio do Espírito Santo, fez a diferença naquele sinédrio, e o seu nome é lembrado até hoje como mártir, porque ele ficou na história. O nome de Estevão ficou na história. A palavra de Deus diz que quando ele saiu dali, apesar dele ter ganhado muitos ali para Jesus com aqueles discursos, ao invés dele ser ovacionado, ao invés dele ser aplaudido, ao invés das pessoas daquela época olharem para ele e dizer: verdadeiramente esse jovem é cheio de Deus, é cheio do Espírito Santo, foi pelo contrário. Pegaram ele e levaram para fora da cidade para ser apedrejado. Pegaram ele e levaram para fora da cidade para ali minimizar aquele problema, aquele tumulto que aquele jovem estava causando no meio daquela sociedade. Porque o cristianismo se espalhou através da sua vida. O cristianismo cresceu e muitas vidas foram alcançadas através de seus sermões. E eles disseram: vamos parar esse negócio, porque esse negócio não pode continuar. Muitas vezes nosso adversário, ele tenta nos parar. Muitas vezes ele tenta nos parar de várias formas que às vezes nós nem vimos, nós nem detectamos. Mas nesta ministração eu quero dizer para você que Deus, o Espírito Santo de Deus, ele está entrando aí no seu lar, ele está entrando aí na sua casa, junto com a sua família, sentado nesse sofá, aonde você quer que esteja. O Espírito Santo de Deus, ele está penetrando na sua vida, para abrir o seu entendimento, para que você entenda com clareza o verdadeiro significado do Evangelho, do cristianismo. É um Evangelho de renúncia. É disso que Deus quer falar contigo hoje. É disso que Deus quer tratar com você hoje. Enquanto buscar os próprios interesses, enquanto zelar pela sua própria vida aqui, enquanto deixar de buscar o Evangelho do jeito que ele é, enquanto colocar Deus em segundo plano e priorizar seus interesses pessoais, enquanto isso estiver acontecendo, de maneira nenhuma o Espírito Santo vai se engrandecer dentro de você. De maneira nenhuma o Espírito Santo ele vai ser o notável na nossa vida, porque antes dele aparece primeiro os nossos interesses. Antes dele aparece primeiro as nossas vontades, os nossos desejos pessoais. A palavra de Deus fala que levaram Estevão para fora da cidade, e naquele lugar cercaram ele armado de pedras, pedra nas mãos, pedra em punhos, e o único desejo daquele povo, daqueles homens, era de matá-lo, de destruí-lo, de parar aquele jovem que teve ali naquele momento uma morte precoce. Ele tinha uma vida inteira pela frente, ele tinha muitas coisas para realizar, ele tinha sonhos, ele tinha projetos, mas em nenhum momento ele questiona isso, em nenhum momento ele pede misericórdia, em nenhum momento ele pede para aquele povo parar. Pelo contrário, ele ergue os olhos para os céus, ele ergue a cabeça para os céus, e ele faz uma oração, e naquela oração a primeira coisa que ele diz é: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso. A visão de Estevão estava voltada para os céus. Ele tinha uma prioridade na sua vida. Ele tinha algo que muitas vezes está extinto em nós nos dias de hoje. Muitas vezes está distante de nós, porque nós procuramos o que nos agrada. Nós procuramos fazer o que não dói na nossa carne.
Nós procuramos fazer o que apazigua as nossas emoções, os nossos desejos humanos e até mesmo carnais, por muitas vezes. Jesus está nestes últimos dias colocando o espírito de aquebrantamento na nação. Está dando uma oportunidade para a nação se voltar para Ele de uma forma diferente, para que o povo clame a Ele de uma forma voluntária, de uma forma notória, de uma forma em que nós procuramos se encontrar com nós mesmos em primeiro lugar e depois buscarmos uma presença genuína, um Espírito de Deus que é a realidade de nós, que é a nossa sinceridade, para as nossas orações não ficar só no teto da igreja, para as nossas orações atingir a dimensão do sobrenatural, para que a nossa vida seja moldada e que algo diferente aconteça em nós. Aquele jovem contrariou a vontade daquele povo. Aquele povo queria ver ele murmurar, aquele povo queria ver ele gritar, aquele povo queria ver ele reclamar do que estava acontecendo, mas pelo contrário, ele olha e a visão que ele tem é diferenciada. A visão que ele tem é que os céus estavam abertos em sua direção. Eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, aonde você quer que esteja, Deus, Ele quer ampliar essa visão em você. Ele quer que você tenha uma ótica diferente de tudo que você já viu hoje, até hoje. Que os céus venham se abrir em sua direção e que você possa entender o Evangelho de uma forma diferente. Um novo tempo, uma nova época, um novo homem, uma nova mulher, com a mente renovada, com a mente tratada. E quando aquele povo apedrejava, enquanto eles batiam, enquanto eles xingavam aquele jovem, sabe qual foi a oração dele em relação ao povo? Ele disse: Pai, não imputes a ele esses pecados. Estevão orou por aquelas pessoas, no momento da dor. Não foi uma morte rápida não, amados, ele morreu devagar, ele morreu apedrejado. E quando uma pessoa morre apedrejada, ele sente cada pedra, não tem anestesia no corpo dele não, ele sente cada pedra, ele sente cada porrada, tudo que, aquilo ali parece uma eternidade e não acaba nunca. Aquele homem tinha todos os motivos para murmurar, para gritar, para dizer, para reclamar, para dizer: eu não quero mais o Evangelho, eu pensei que era diferente, eu pensei que era bom, eu pensei que eu ia viver alguns privilégios. Ele tinha tudo para questionar o Deus que os discípulos, que os apóstolos pregavam, porque ele não tinha tanta experiência por ser jovem, ele não tinha muita caminhada ainda por ser jovem, mas ele tinha algo que muita gente que tem uma longa caminhada não tem até hoje, que é o espírito da perseverança, o espírito da revolta contra as coisas daqui, o espírito da renúncia, o avivamento verdadeiro, que é se entregar totalmente ao reino de Deus, ao reino eterno, e parar de desejar mais as coisas daqui do que as coisas do reino. Eu quero que você entenda nessa noite, que Deus está te colocando num tempo diferente, que Deus está mexendo na geografia, não quer mais que você continue andando na mesma rua que você mora. Estou falando no sentido espiritual. Ele não quer mais que nós continuamos vivendo as mesmas coisas que vivemos ontem. Ele quer nos colocar coisas novas, Ele quer nos dar coisas novas, diretrizes novas, direção nova. Precisamos simplesmente entender o Evangelho de uma forma diferente do que nós temos entendido até aqui. Nós ouvimos muitos pregadores, muitas pessoas falar desse Deus, falar desse Evangelho. Nós ouvimos palmas, aplausos, nós ouvimos gritas, nós ouvimos muitas coisas, se emocionamos, às vezes choramos, às vezes sentimos até a presença de Deus num louvor, numa adoração, num testemunho, às vezes numa cena na televisão ou nas redes sociais, nos emociona e nos faz ali se compadecer por alguns momentos. Mas essa emoção que nós sentimos nessas horas, eu nem vou dizer que não é a presença de Deus, porque pode ser, porque Ele é sensível também. O Espírito Santo é sensível, a Bíblia diz que Ele até dá gemidos inexprimíveis quando nós andamos de forma errônea. Mas o que Deus quer de nós é algo muito além de que isso, é algo que vai muito além dessas emoções naturais. O que Deus quer é que nós comecemos a contemplar os céus abertos, independente da dor, independente do momento difícil, independente do que vão falar de nós, independente das perseguições, independente do que eu vivi até agora.
Até porque não interessa tanto, porque já ficou no passado. Mas daqui para frente, Deus ele quer me mostrar algo que me interessa realmente, que é para onde eu almejo ir, que é para onde eu pretendo ir. Deus ele quer me mostrar os céus abertos e a sua glória. Aquele jovem contemplou coisas que muitos anciões daquela época não tinham contemplado. Ele teve o privilégio de ver os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita de Deus. As pedras que você está recebendo hoje, as pedradas que você possa estar recebendo hoje, o julgamento que estão fazendo de você hoje, pode ser a porta para abrir os céus na sua vida nesta noite. Pode ser a porta de acesso até o sobrenatural daquilo que Deus realmente quer de você. Porque enquanto a nossa ótica estiver voltada para as coisas daqui, nunca nós vamos alcançar a ótica do reino celestial. Às vezes é preciso algumas pedradas para abrir o nosso entendimento. Às vezes é preciso algumas pauladas, algumas calúnias, para dar um chá, para dar um choque de realidade na nossa fé. Se queixar, reclamar, tentar revidar, não vai mudar nada. Não vai mudar nada, vai só acrescentar problemas. Pode até satisfazer o ego por um momento, por um instante, mas não vai mudar muita coisa. O que muda é renúncia, é perdão. O que muda realmente a vida do homem é quando ele começa a perdoar quem tem ofendido ele, quem tem falado mal dele, quem tem apedrejado ele. Quando ele começa a perdoar e não desejar nenhum mal. Foi o que Estevão falou: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Se lembre disso. Sempre que Deus te der uma chance de perdoar alguém, faça isso. Sempre que Deus te der uma oportunidade de colocar de frente com alguém que você sabe, que a gente sabe, a gente não é bobo, a gente sabe. Alguém que nos ofendeu, alguém que até sem querer nos proporcionou um instante ruim. Perdoe, meu amado. Perdoe. Perdoe mesmo, perdoe e esqueça. Perdoe e não guarde mágoa, libere o seu coração, libere a sua alma. Aquele jovem, garoto, nos dá uma lição forte, de perdão e renúncia. O foco dele era o reino, o foco dele era o céu. Que a partir de hoje nós tenhamos essa realidade na nossa vida. Que nós possamos deixar de buscar os nossos interesses e procurar buscar aquilo que é mais interessante, que é o reino de Deus, que é os céus, que é o que realmente importa. Eu quero convidar vocês, você que está em casa parece mais confortável, né? Na igreja a gente tem aqueles momentos que a gente senta, levanta, bate palma, grita, glorifica. Em casa a gente fica mais à vontade, às vezes a gente está até assistindo a live, comendo uns biscoitos ali, um pastel, tomando um suco. Mas esse é um momento muito sério. É um momento em que Deus quer te abençoar, Ele quer confirmar a tua bênção, em que Deus quer confirmar a tua vitória. Teu sucesso, ele não depende de palavras, de pessoas, que até mesmo pode até torcer por você, pode até querer o seu bem, mas a sua aflição, a sua luta, as pedradas que você leva é só você e ninguém mais. Ninguém quer dividir as pedradas com ninguém. As pessoas querem dividir as bênçãos, mas as pedradas ninguém quer. Então a minha oração nessa noite é que os céus se abram em teu favor, no leito da tua casa, onde você quer que esteja. Quem sabe nessa hora você está ouvindo essa live e você está orando por um parente, um amigo, alguém que de repente foi acometido de enfermidade e está numa situação crítica, na dependência total do agir de Deus, do impossível que parece para os homens. Eu quero te convidar com fé neste momento, esse momento de concentração, a colocar as tuas esperanças no Senhor, a abrir os teus olhos, o teu entendimento e começar a ver os céus se abrindo em teu favor, e o Filho do Homem sentado ali à direita, Ele te assiste. Essa revelação da palavra nos faz acreditar que o Senhor, Ele nos assiste em todos os momentos. Jesus tem poder para naquela hora paralisar tudo aquilo
e aqueles homens que apedrejavam Estevão recuar. Mas ele tinha um plano melhor para Estevão. Eu quero te dizer que Deus tem sempre um plano melhor para a tua vida. E nessa noite, Ele quer te tocar, Ele quer alcançar. Ele quer te alcançar de uma forma sobrenatural. Se você quiser, me acompanha. Se você quiser, feche teus olhos e ora com fé, acreditando, ouvindo o louvor, ouvindo o som. Se concentra em Deus, se concentra na palavra de Deus, se concentra no que você ouviu hoje aqui. Não há nada mais importante do que servir ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós viemos nesta hora na certeza e na convicção que estamos alcançando uma grande multidão de pessoas, embora não estão reunidas no mesmo lugar, mas Tu é o Deus ciente, onipotente, onipresente, pode estar em toda parte. Nós queremos pedir ao Senhor que nesta hora faça uma visita sobrenatural e especial. Aquelas pessoas que estão sendo apresentadas agora, em um ato profético, nós profetizamos, aonde quer que você esteja, no leito do hospital, ou em um presídio, ou dentro do seu carro, ou numa cidade distante, eu não sei, mas que o Espírito de Deus te alcance nesta hora, e nós profetizamos as bênçãos de Deus na tua vida, que a partir desta hora o teu entendimento se abra, a tua mente se abra para o reino, e que você possa, a partir desse instante, começar a contemplar os céus abertos, que você possa contemplar o sobrenatural de Deus na sua direção, trazendo maravilhas, trazendo aquilo que você tem esperado há tanto tempo, há tanto tempo você almeja. Ah, Senhor, nesta hora entra neste lar, meu Deus, entra na providência, em direção a esta família, a esta casa, a esta mulher, este homem, que ora comigo nesta hora, pedindo por uma paz, um refrigério na alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, que os teus sinais estejam nesses lares, que os seus sinais, Senhor, comecem a acontecer, transformando a mente, mudando as ideias, mudando, meu Deus, o modo de agir, o modo de pensar. Pai querido, quem sabe até aqui esta pessoa tem andado segundo a sua própria vontade, mas nesta hora nós pedimos que o teu poder entre, Senhor, no espírito dela, no corpo dela, e mude, meu Deus, o direcionamento. Pai, em nome de Jesus, vai repreendendo as enfermidades, vai repreendendo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, ministra neste lar a tua paz, ministra neste lar a tua harmonia, Senhor. Ministra nesta família, meu Deus, a prosperidade, Senhor. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado para sempre no meio desta casa. Que esta pessoa seja ricamente alcançada pelo sobrenatural de Deus, e dias melhores possam vir nesta casa, um tempo novo, um reino novo, em nome de Jesus. E nós viemos valorizar mais, ainda mais, a tua palavra, Senhor, porque é disso que nós dependemos, é isso que nós queremos. Nós te louvamos nesta noite e te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Que Deus te dê uma noite de tranquilidade, de paz. Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus.